Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo a mais um vídeo do canal do Estúdio Arranhador. No vídeo de hoje eu vou seguir com as técnicas de redução de ruído. Se você não assistiu o primeiro vídeo, assista no canal, porque eu faço todo um preâmbulo sobre essas técnicas e como elas são, na verdade, uma redução de danos e não uma solução definitiva para todos os seus problemas. Hoje eu vou abordar outras técnicas de remoção, outros módulos de remoção, seguindo aqui com o Audition. O primeiro áudio que eu vou tocar aqui para vocês é um áudio que tem cliques, né? Esses cliques, eles são estalinhos que ocorrem por conta da gravação, algum tipo de glitch, algum tipo de problema que ocorreu na gravação, pode ser um problema digital, pode ser um problema analógico, e ele gera esses estalinhos que você está vendo aqui. Vou aproximar o zoom usando a tecla mais, e você percebe então esses estalinhos. Eu vou tocar o áudio para você escutar. Esse áudio está num livro que chama Adobe Audition CS6 Classroom in a Book. Então dá para perceber esses estalinhos, né, que não fazem parte da música. E eles atrapalham, inclusive, a nossa percepção da música. Então a gente precisa limpar isso. E o problema para limpar essa música em específico, e por isso que eu gostei desse exemplo lá do livro, é que ela é uma música percussiva, né? Então, por exemplo, esse som aqui, ou esse, eles têm cliques também, eles também têm estalos, e esses estalos são importantes para dar a sensação de punch, para dar a sensação de paulada, né? A sensação percussiva. São sons transientes. Então eu preciso ajustar o removedor de cliques de forma a não estragar esses sons transientes que fazem parte da percussão, mas limpar esse áudio. Então, para remover os cliques, a primeira coisa que eu tenho que fazer é selecionar o áudio todo, e aqui no Audition eu tenho essa opção do Diagnósticos. No Diagnósticos a gente tem um módulo que chama The Clicker. E o módulo The Clicker ele é um módulo bem simples. Tem uma outra forma de acessar esse módulo, que é aqui no menu Effects, Noise Reduction, Automatic Click Remover. Dá no mesmo. Ó. A gente pode perceber que os dois têm os mesmos controles, Threshold e Complexity. O Threshold é o limiar. Quanto mais baixo for o valor, mais o software vai identificar cliques, o que é perigoso nesse caso específico desse áudio, como eu mencionei, que tem os cliques naturais do som percussivo. Quanto maior for o valor de threshold, menos ele vai perceber cliques. Então pode ser que ele deixe passar alguns cliques que são importantes para o áudio. E o complexity tem a ver com o processo de interpolação. Quando é removido o clique, fica um buraco no áudio. E esse buraco seria perceptível pelo ouvido. Então, o que o software faz é interpolar. Ele junta os pontos baseado no material musical ou sonoro que tinha antes e depois daquele clique que ele removeu. Então, quanto mais baixo for o valor de complexity, mais simples vai ser a reconstrução. Quanto mais alto for o valor de complexity, mais alto vai ser o índice, né, de utilização dos materiais anteriores e posteriores na reconstrução. Então, se fosse um som harmônico, o complexity seria mais alto. Como é um som percussivo, o complexity vai ficar aqui mais baixo, na casa dos 30, tá bom. Isso é ajuste fino, tem que ir ajustando e identificando o valor. Eu vou começar aqui com um threshold de 50 para ver como que ele vai captar e identificar esses ruídos. Então, setei os valores e eu aperto Scan. Quando eu aperto Scan, aqui embaixo vão aparecer os cliques que ele identificou. Então, eu posso ir clicando e observando ali em cima, no gráfico, se algum clique passou batido. Por enquanto, os cliques foram identificados corretamente. Aqui passaram alguns. Se bem que aqui não era clique, então vamos lá. Por enquanto, ele está identificando corretamente. Percebam que ele pulou vários dos cliques que eram parte do som de fato. Então, aparentemente, está tudo certo. Como ele identificou os cliques corretamente, eu posso vir aqui e clicar em Repair All. Quando eu reparo todos, perceba que aqueles cliques, eu vou dar um Command Z para você perceber de novo, ó, aqui tinha clique, aqui tinha clique, aqui, e agora eu vou dar Repair All de novo, e aí você percebe que os cliquezinhos desapareceram. Vamos escutar o áudio do começo, aperto a tecla Home no teclado.
funcionou bem, né? Ele conseguiu limpar só o que eu queria, não limpando o que eu não queria. Então, preste muita atenção aqui embaixo, né, nos cliques que ele identificou, ele te mostra em que canal, qual é o tempo, qual a duração do clique. E se ele identificou alguma coisa que você não quer como clique, você tem duas opções. Uma é ir reparando manualmente. No caso desse áudio aqui, que tem alguns segundos, ok, mas imagine que você tem um áudio de 1 hora, meia hora, enfim, daria muito trabalho. E a outra opção é ajustar os valores novamente. Então, vou dar um Command Z de novo aqui. Então, suponha que isso não tivesse ficado bom. No caso, ficou, mas suponha que não tivesse ficado bom. Então, ajustaria de novo. Ele acende aqui essa exclamaçãozinha, indicando que eu preciso reescanear. Eu escaneio de novo. E agora eu vou passando aqui. E agora eu vou vendo que, de fato, ele identificou coisas que não são cliques que eu quero. Então, nesse threshold não está bom. Então, eu teria que subir aqui o valor de threshold, escanear de novo, identificar de novo e, ao final, reparar. Então, esse é o DeClicker. Ele é um módulo bastante simples, bastante eficaz do Audition e funciona muito bem. Então, recomendo muito que você use. E a forma que eu apliquei aqui usando o Diagnostics é a forma que eu recomendo, porque é mais prática do que usar no menu Effects. Lembrando que quando a gente trabalha no modo destrutivo, que é o módulo que a gente está trabalhando aqui, a gente precisa aplicar o efeito e salvar. E lembrando da minha recomendação do vídeo anterior de fazer um backup e salvar como. Não esqueça disso. O próximo módulo que a gente vai trabalhar é o módulo Declipper. O clipping ocorre quando o áudio ultrapassa os limites de registro do som de um sistema analógico ou digital. Então, se o áudio ultrapassa esse limite, ele começa a transformar uma onda que era originalmente arredondada em uma onda quadrada. E quando a onda fica quadrada, ela gera uma série de ruídos que a gente não quer, né? Esses ruídos que aparecem na onda quadrada, eles são ruídos que são harmônicos de harmônicos. Então começa a gerar uma série de ruídos que parece que o áudio está fritando, né? A sensação é de que você está colocando algo para fritar numa panela e fica um no áudio que não era a nossa intenção original. Para tratar do Declipper, eu trouxe aqui um som que é de um vídeo poético da Sônia Guggisberg, a mesma diretora que eu trabalhei no vídeo passado também, e ela fez esse documentário em homenagem à mãe dela falecida. Então a gente vai escutar aqui a mãe dela cantando, são gravações caseiras da mãe dela cantando, a mãe era uma cantora lírica, e essas gravações foram feitas num gravador de fita caseiro e depois foram digitalizadas. E provavelmente no momento de digitalização elas cliparam. Então vamos escutar um trechinho para identificar o que é esse clipping. Já deve ter percebido a diferença de qualidade do áudio quando ela faz essa passagem aqui e quando ela faz essa outra. Essa passagem em que ela fala Arlequim, ela tá limpa, ela não está clipada, mas essas passagens aqui anteriores, todas estão clipadas. Se a gente aproximar bastante o zoom, a gente vai conseguir perceber a onda quadrada conforme eu havia mencionado. Então vamos lá. Olhar essa onda bem de pertinho. O clipping ele aparece quando a gente olha a onda bem no microscópio mesmo. A gente percebe aqui a onda quadrada, né? Essa onda aqui, ela deveria estar mais arredondada, né? E esses fragmentinhos aqui quadrados são justamente o que geram esse som distorcido que a gente não quer. O clipping é um problema severo e quando ele ocorre é muito difícil de ficar ótimo o áudio, ele não vai ficar tão bom quanto o clique, né? O clique é um problema que é mais simples de resolver do que o clipping. Nesse caso aqui você vai perceber que o áudio não vai ficar 100% e é algo que eu menciono também no vídeo anterior, né? É um compromisso. Você não chega no nível que você gostaria de chegar, mas melhora um pouquinho o áudio e é isso que a gente quer. Então, seleciono o áudio. No mesmo espaço aqui, nos diagnósticos, eu venho Declipper. E o Declipper já é um pouquinho mais complexo. Então, o primeiro controle aqui é o ganho.
Se o áudio tivesse muito forte, normalmente quando ele clipa ele está batendo em 0 dB. Então eu poderia reduzir um pouquinho a intensidade para ficar mais agradável para os ouvidos e mais próximo do nível ideal de headroom, né, que é o espaço acima do pico do seu som, tem uma margem ali acima do seu som para não clipar novamente. Nesse caso ele não está no momento mais forte. Ele bate aqui em -6, o que é ótimo. Então o que eu vou fazer agora é manter o gain em 0. Esses outros 4 controles são importantes. Então o tolerance é o nível de variação que você quer que ocorra depois de resolver o clipping. Quanto maior for o tolerance, mais ele vai gerar picos no áudio. E isso é algo que pode ficar pululante, pode ficar com estalos. Então muito cuidado, um tolerance muito alto vai gerar desníveis muito grandes no áudio. Por outro lado, um tolerance muito baixo, 0%, por exemplo, o áudio vai ficar praticamente reto, não vai ajustar muito o que a gente quer que ajuste. Então a gente vai trabalhar com um tolerance baixo, na casa de no máximo 10% para esse áudio. Clip size, né, a quantidade de samples ou amostras seguidas que estão clipados. Quando tem um clipping muito severo, você pode aumentar aqui o clip size para 20, 15 amostras consecutivas clipadas para ele só identificar esses fenômenos mais severos de clipping. Não é o caso aqui. Aqui a gente tem fenômenos de clipping curtinhos, então a gente precisa deixar o clip size menor. Depois interpolation, mesma lógica do declicker. A interpolação é como ele vai resolver essa onda arredondada depois do processo de declipping. Então, o cubic é um modo que é mais rápido de processar, mas não é tão preciso como o modo FFT. O modo FFT é mais preciso, porém ele leva mais tempo para processar. E depois, quando a gente liga o modo FFT, se eu ligar o modo cubic, não aparece nada aqui de opção de FFT. Quando eu aperto FFT, que é uma outra forma de interpolação, eu preciso selecionar quantos grupos de frequências eu quero trabalhar nessa interpolação. Quanto maior a quantidade, mais preciso vai ser, mais tempo vai demorar para processar o áudio. Então eu vou deixar em 128 porque nesse áudio eu quero mais qualidade. Então seleciono o áudio e dou scan, e aí já vai aparecer um monte de fenômenos de clipping que ele identificou. E se você olhar aqui, todos eles estão justamente nessas regiões em que a gente identificou que estavam clipados. Ele não vai aparecer clipping nas regiões que a gente escutou e que estavam ok. Então, eu vou mandar reparar todas e vamos ver como é que vai ficar. Repair all e vamos escutar aqui agora. Melhorou um pouquinho, mas ainda tem alguma fritadinha no áudio. Então o que a gente vai fazer? A gente vai passar um declicker. Perceba que ele identificou vários fenômenos de clique e eu vou reparar todos. Vamos ver como é que ficou agora. Melhorou mais um pouco, mas eu ainda preciso melhorar mais, eu ainda consigo melhorar mais. O próximo método para melhorar, a gente vai usar esse botãozinho de volume que tem aqui em cima. Só que para isso eu vou mudar a visualização de waveform, agora eu vou passar para o espectrograma. E um detalhe importante do Audition, por padrão, ele vem com o espectrograma com uma resolução muito baixa. E com essa resolução baixa eu não consigo visualizar o meu áudio direito. Então o que eu vou fazer é melhorar a resolução do meu espectrograma. Como é que eu faço isso? Clico aqui com o botão direito na régua da direita de frequências e eu mando melhorar a frequência espectral. Ou aperto Shift Command seta para cima, que é o que eu vou fazer agora. Então Shift Command seta para cima e perceba como a resolução vai melhorando ali até o ponto em que eu consigo visualizar melhor esse áudio. Agora eu consigo ver as diferenças entre o que é piano e o que é voz. Então eu vou aproximar o zoom, usando de novo a tecla mais. Perceba que ele demora um pouquinho agora para renderizar, porque eu melhorei a resolução.
E aqui a gente já consegue perceber o que acontece com esse áudio quando ele clipa. Vamos dar uma olhadinha naquele fragmento do Arlequim em que ele não estava clipando. Perceba que essa região aqui de cima do espectro e essa outra aqui, elas não estão tão quentes quanto essas outras que estão clipadas. Quanto mais clipado está o áudio, mais você vê que essa região aqui de cima ficou acesa. Aqui é um momento, por exemplo, em que clipou muito. Então o que a gente pode fazer? A gente pode vir aqui com o laço tool e a gente pode desenhar um laço nessas regiões em que a gente quer amenizar um pouco o clipping e diminuir um pouquinho o volume. Vamos ver como ficou. Melhorou um pouco, mas ainda pode ser melhorado. Então vou fazer mais um laço e vou baixar mais um pouquinho. Vamos ver. Ainda está um pouquinho forte, vou abaixar mais um pouquinho o volume. Foi um pouco demais, então eu posso selecionar só aqui e baixar mais um pouquinho. Esse fragmento todo está também um pouquinho forte e a gente pode atenuar só um pouquinho ele, uns 2 decibéis, 3 no máximo. Essa parte aqui também está bem clipada, então a gente pode reduzir um pouquinho aqui. Aqui está bem clipado também, então a gente pode reduzir um pouquinho. Ainda está um pouquinho clipado. Daria para reduzir mais ainda, né? Eu não vou passar o vídeo inteiro aqui selecionando e atenuando para você ver, mas a lógica é essa. É você selecionando, gira um pouquinho para baixo o ganho, seleciona de novo, gira para baixo. Se passou do ponto, Ctrl Z, gira de novo e assim vai. Né? Você vai atenuando essas regiões. E não dá para a gente trabalhar com equalizador para fazer isso, porque existem fragmentos do vídeo que estão bons. Então, se eu utilizasse o equalizador para fazer isso, eu apagaria essas regiões que estão boas. Então, o ideal é você ir lá com o laço e ir atenuando, 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 até que você consiga que esse áudio esteja o mais limpo possível. Não vai ficar 100%, já aviso, mas você consegue atenuar bastante desse clipping. Então, aqui foram 2 técnicas diferentes que a gente usou, né? Além do declicker, que a gente já tinha estudado antes. Então, vamos para a próxima agora, que é o hiss. Hiss é o ruído de fita, né? O hiss é esse ruído aqui, ó. Pode ser fita ou pode ser pré-amplificador também. Alguns pré-amplificadores também induzem esse ruído no áudio. E o hiss é então esse que fica lá em cima, na região do agudo, e que pode atrapalhar a sua escuta do áudio também. Então tem um módulo no Audition que chama Dehisser. Então a gente vai lá no Effects, Noise Reduction, Hiss Reduction. Quando eu clico aqui no Hiss Reduction, ele vem por default dessa forma aqui, e a primeira coisa que eu tenho que fazer é capturar um noise floor, que é justamente essa característica do ruído que ele vai eliminar. E aí eu seleciono o meu áudio todo e dou um play com o output Hiss Only para escutar só o que ele está removendo. Vamos lá. Perceba que ele só está removendo o hiss, e é isso que eu quero. Se eu, por exemplo, aumentar o meu noise floor, vamos ver o que vai acontecer nesse áudio. Com o noise floor mais alto, perceba que ele já está removendo fragmentos do áudio, que eu não quero que ele remova. E se eu deixar o noise floor muito baixo, olha o que vai acontecer agora. Não está removendo nada. Então, o noise floor é um controle que te permite justamente identificar o ponto de redução ideal para que ele não tire nada que você não quer que ele tire e tire só aquilo que você quer, que é o hiss.
E o quanto ele vai reduzir a partir desse noise floor, você define aqui no Reduce By. Então a gente pode deixar aqui por volta de 60 decibéis de redução, que é bastante, mas se o seu noise floor está bem definido, ele não vai atrapalhar o seu áudio. Vamos escutar. Dá para subir um pouquinho o noise floor ainda. Ótimo, agora então ele está removendo só o Hiss. Então desmarco aqui Output Hiss Only e dou Apply. E aí quando a gente observa esse áudio agora, a gente já vê que aqui em cima não tem mais aquele chiado que estava atrapalhando o sinal antes. Mas ele continua mantendo brilho, que é o que eu queria. Esse áudio também faz parte do livro Adobe Audition CS6 Classroom in a Book, e ele também é bem didático para esse tipo de trabalho que a gente está fazendo. O próximo que a gente vai trabalhar aqui é a mesma técnica que a gente já utilizou no vídeo passado de remoção do noise print, só que aqui tem um tweak, aqui tem uma coisa específica que não apareceu no vídeo passado, que é um áudio que tem ruído só em um dos canais. Então vamos escutar. Então perceba que no canal esquerdo tem um ruído e no canal direito não tem. Essa é uma gravação de uma peça do Felipe Merker que chama Espaço entre o Sonoro. E quando a gente gravou essa peça no Sesc, tinha um problema de aterramento em um dos canais que estava vazando esse ruído. Não tinha o que fazer ali na hora, não tinha outro canal disponível para a gente gravar, então acabou sendo uma gravação com esse ruído. Qual que é o problema disso, né? Se eu aplicar o Noise Reduction nos dois canais ao mesmo tempo, eu vou eliminar conteúdo que eu não quero eliminar do canal direito que está limpo. Então o que eu vou fazer nesse caso? Eu vou trabalhar só com o canal esquerdo. Então para isso eu vou vir aqui para o modo de visualização Waveform, vou desclicar aqui o R. Então o canal direito ele não está habilitado no processamento. E aí vou fazer a mesma coisa que a gente já aprendeu no vídeo passado. Seleciono um fragmento, clico com o botão direito, mando ele capturar a impressão digital sonora, dou OK, seleciono esse fragmento inteiro do áudio, vou lá em Effects, Noise Reduction, e agora eu vou escutar só o noise. Legal. Então ele estava só eliminando o ruído, nada da música. Então eu vou dar um apply e vamos ver o que vai acontecer com esse áudio agora. Lembrando sempre que se ficou muito exagerado ou pouco eficaz, você dá um Command Z e aplica novamente. Então agora, só de olhar aqui a onda, a gente já percebe que não tem mais aquele ruído que estava presente aqui. Então eu vou habilitar de novo o canal direito e vamos escutar. Perfeito. Eliminou o ruído do canal esquerdo, sem interferir em nada no canal direito. Óbvio que no canal esquerdo eu perdi um pouquinho do brilho, um pouquinho do agudo, mas muito pouco, praticamente imperceptível, mas eu mantive o canal direito intacto para que ele continue com o conteúdo espectral original do som. E por último, a gente vai trabalhar agora com um módulo que chama Adaptive Noise Reduction. Vamos lá. O Adaptive Noise Reduction, ele é um módulo de remoção de ruído quando o seu ruído ele não é um ruído constante. Nesse caso específico aqui do espaço entre o sonoro, dessa música que a gente acabou de limpar, ela é uma música
em que o ruído é constante. É o tempo inteiro exatamente igual. Ele não varia, ele não muda nada. Agora, nesse som que a gente vai escutar, o ruído é variável. Vamos escutar. Então você percebe que o ruído ele varia. É um áudio do mesmo documentário da Sonia Gugsberg, o Sem Rosto, que a gente trabalhou no vídeo passado. E nesse caso aqui, tá pior ainda do que aquele outro, né? Porque aqui a gente tem um ruído muito forte e variável. Então não dá para usar a estratégia do noise reduction que a gente acabou de usar e que a gente usou também no vídeo passado. Então aqui a gente precisa usar o adaptive. Então eu vou selecionar o áudio, vou vir aqui nos efeitos, Noise Reduction, Adaptive Noise Reduction. Então, no Adaptive Noise Reduction, a gente tem alguns controles aqui que permitem a gente regular o quanto do ruído ele vai eliminar também. Então, a primeira coisa é o Reduce Noise By, que é o quanto ele vai reduzir de áudio. O ideal é que você trabalhe entre 6 e 30. Mais do que 30, ele vai começar a aparecer muito metalizado. E menos do que 6, ele vai praticamente não fazer nada. Então, entre 6 e 30. Nesse caso, como é bem ruidoso, a gente vai trabalhar próximo do 30. Noisiness é a quantidade de ruído que vai ficar no áudio final. Então, quanto mais noisiness, menos ruído fica. Quanto menos noisiness, mais ruído fica. O Fine Tune Noise Floor é uma regulagem fina de quão intenso vai ser o seu noise floor em relação ao que o software identificou como sendo ruído. Então ele vai fazer uma passagem no áudio, vai identificar o que é ruído, o que não é, e ele vai te dar um noise floor. Você vai, então, com esse ajuste fino, dizer se você quer que o noise floor seja mais fraco do que ele identificou ou mais forte. Quanto mais para cima, né, for, mais ele vai reduzir o áudio. Quanto mais para baixo, menos ele vai reduzir. O ideal é deixar ele por volta do zero. Se você começa a fugir muito do zero, ou ele não vai reduzir nada, ou vai ficar com artifacts. O threshold é bem similar a isso, então, a partir do noise floor que você reduziu, qual vai ser o valor a partir desse noise floor que ele vai começar a reduzir o áudio. Então, se você deixou o noise floor em 0 e o threshold em 5, tudo que tiver 5 decibéis acima do noise floor vai ser poupado. O que tiver abaixo dos 5 dB acima do noise floor vai ser reduzido. Se você deixar em menos 5, ele vai ter o noise floor, vai ter uma margem de 5 decibéis para baixo e a partir daí ele começa a reduzir. Então, de menos 5 do noise floor para cima, ele não toca. Então, é fácil de perceber que quanto mais para baixo tiver o threshold, menos ele vai remover. Então, se você deixar Fine Tune e Signal Threshold bem para baixo, ele não vai reduzir nada. Se você deixar muito para cima, ele vai reduzir demais. Então, o ideal é deixar aqui por volta de 0 também. Spectral Decay Rate é o tempo que o software demora para matar um ruído a partir do momento que vem um som que está acima do threshold. Então, se tiver muito alto esse valor, ele demora muito para começar a remover o ruído. E com isso você vai perceber mais ruído. Então, quando o ruído é sutilzinho, é legal você deixar mais alto porque fica mais natural. Agora, quando o ruído é muito severo, você tem que deixar um pouco mais fraco. Só que se você deixar muito rápido aqui, você começa a perceber um áudio entrecortado. Então, 20 milissegundos é muito pouco, por exemplo. E o Broadband Preservation é quanto você vai manter de áudio próximo dessa região que está aqui definida. Então, se você quer manter próximo da região da voz, por exemplo, que é esse caso, a gente deixa aqui por volta de 160 Hz e ele vai evitar de reduzir muito o áudio ao redor dessa região da voz. Se você deixar muito alto esse valor, ele não vai reduzir praticamente nada. Tudo que tiver ao redor de 500 e essa banda fica mais ampla, ele não vai reduzir. Se você deixar em 0, aí ele vai reduzir demais e vai metalizar, vai começar a aparecer uma série de artifacts. E por fim, FFT Size. Quanto maior for o valor de FFT, mais preciso ele fica e mais ele consegue limpar sons mais longos. E quanto menor for o valor, mais ele consegue pegar sons mais curtinhos. Nesse caso, como a gente quer sons mais longos, eu vou trabalhar com 4096. Eu poderia subir mais ainda esse valor, mas aí eu não consigo dar preview. Mesma coisa em relação ao High Quality Mode. Ele fica mais lento e consome mais processamento. Então vamos escutar isso acontecendo.
Vou baixar um pouquinho o FFT para a gente conseguir medir melhor. Então agora eu vou descer aqui o Reduce Noise By para você perceber como o ruído não vai embora. Vou subir bastante para você perceber como ele fica exagerado. E o Noisiness. Quanto mais para cima, menos ruído. Quanto mais para baixo, mais ruído ele mantém. Agora eu vou manipular aqui o Fine Tune para você perceber. Perceba que o Spectral Decay, quanto mais amplo aqui, mais ele aparece o som. Eu vou deixar um pouquinho mais de ruído aparecendo para você perceber melhor. E agora eu vou subir um pouquinho o FFT para que ele consiga ficar mais preciso ainda. Eu não vou poder monitorar porque ele vai ficar fragmentado, mas ele consegue executar o efeito. E dou Apply. Ficou um pouquinho ainda ruidoso demais, então eu vou voltar lá, Noise Reduction, Adaptive, e eu vou voltar para 2048. Ainda está um pouco ruidoso demais. Vou voltar novamente. E vou reduzir um pouquinho mais. Um problema do Adaptive é que ele demora um pouquinho para processar. Então esse começo, ele não consegue pegar. Então a gente tem duas alternativas aqui. Uma delas é pegar esse começo aqui, duplicar ele, dar um copy. Então eu vou dar um copy aqui. Essa seria uma alternativa. Copio esse fragmento, venho lá para o comecinho, dou um paste. Então estiquei o áudio e aí eu processo novamente. E agora eu posso apagar esse comecinho. Agora eu posso ampliar um pouquinho o ganho desse áudio, porque ele está bem fraco. Mas você percebe que ele ficou bem metalizado, né? Então foi um pouco exagerado o efeito. Vou aplicar novamente. E vou dar ganho no áudio todo dessa vez. Ficou com esse aspecto flange, né? Esse aspecto de flanger, ele tem a ver com o que eu defini ali no Broadband Preservation. Então vou baixar um pouquinho o Broadband Preservation e vamos ver o que vai acontecer agora. Então, como eu disse no primeiro vídeo, né, um áudio muito ruidoso não vai ficar 100%. É o caso desse. Melhorou, está com menos ruído, mas ele ainda assim está ruidoso.
Agora, o que a gente poderia fazer para deixar ele mais perfeito ainda seria usar o módulo que a gente já aprendeu no vídeo passado, o Sound Remover para tirar essa sirene e o Spot Healing Brush Tool para tirar esse estalo. Essas são outras formas de corrigir um pouquinho esse áudio, de limpar ele um pouquinho e melhorar ele o máximo que a gente pode. Mas mais do que isso, não dá. Nesse caso, desse áudio que está muito exagerado, não tem como a gente melhorar em relação a isso. Por hoje é só. Espero que você tenha gostado desse vídeo, que tenha aprendido um pouco mais sobre as técnicas de redução de ruído do Audition. E se você tiver qualquer sugestão de tema para eu abordar, deixa um comentário aqui no canal, que conforme eu for conseguindo, eu vou produzindo esses vídeos para você. Obrigado por assistir o vídeo até o fim. Até o próximo.